Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas nesta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, continuando a leitura do livro de Juízes, hoje capítulo 17. Como eu disse desde o início do livro, da leitura do livro de Juízes para mim é um dos livros mais tristes da Bíblia. Nós já vimos lá no início dizendo o povo de Israel não tinha rei, cada um fazia o que queria. Aí vai mostrando uma sucessão de erros, o povo de Deus se distanciando de Deus, se envolvendo nas idolatrias cananeias, Deus dando poder aos adversários do seu povo para dominar sobre o seu povo, um castigo pela desobediência. E agora, no meio da opressão, o povo se quebrantava, se arrepende, busca a Deus. Deus levanta um libertador, um juiz, e liberta o seu povo. E aquele juiz governa sobre Israel, sobre algumas tribos durante algum tempo, e depois o ciclo volta a se repetir. E aí nós agora estamos caminhando para o final do livro de Juízes. Hoje é um capítulo pequeno, capítulo 17, mas eu já lhes deixo de sobreaviso de que nós vamos para a parte mais triste desse livro. Ele fecha de uma maneira terrível. Nós vamos ver descrição de coisas terríveis aqui nos próximos capítulos. Olha essa história no capítulo 17. Acompanhe na sua Bíblia. Juízes capítulo 17, o título na minha Bíblia é Os Ídolos de Mica. Olha o que diz. Havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, um efraimita, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. O filho roubou a mãe e a mãe pronunciou uma maldição e parece que o filho ficou com medo de que a maldição caísse sobre ele, e aí ele confessa à mãe que roubou os 13 quilos de prata. E aí ele continua dizendo: disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. É engraçado que agora ela pronuncia uma bênção em nome de Javé, o Senhor. Não se diz em nome de qual Deus ela pronunciou a maldição, mas a bênção ela pronuncia em nome do Senhor. Mas olha o que acontece, quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, eu a devolvo a você. Ou seja, um povo que diz crer no Deus de Israel, mas que pode-se dizer até que, não sei lá, parece que não conhece a lei de Israel, do Deus de Israel, que proibia a idolatria, e em nome do Senhor ela devolve a prata para o filho fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Talvez em honra ao próprio Deus, só que esse tipo de coisa era proibido. Então o povo de Deus não tem distinção, o povo de Deus se misturou com o povo cananeu. E aí nisso aqui a gente vê uma influência da idolatria cananeia num povo que parece que adora a Deus, mas adora os ídolos ao mesmo tempo, quer servir a Deus e quer servir ao mundo ao mesmo tempo. Este é um dos dilemas de boa parte da humanidade. Não dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, tem que escolher um lado, não dá para ficar em cima do muro. Aí ele continua dizendo, versículo 4, mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa do Mica. Agora a casa desse Mica, efraimita, se torna um lugar de adoração dessas estátuas aí, desses
dessas imagens de idolatria, que era proibido pela lei de Deus. Versículo 5. Ora, esse homem Mica possuiu um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. A decadência espiritual do povo de Deus é tão grande que a idolatria agora corre solta. O cara tem uma certa condição, ele faz o próprio santuário, o próprio templo, cria as próprias imagens, que era condenado pela lei de Deus. Ele é efraimita, ele vive nos montes de Efraim, pelo menos. E ele constitui seu próprio filho como sacerdote, sendo que Deus havia designado só levita podia ser sacerdote. Verso 6. Naquela época não havia rei em Israel. Olha o refrão do livro de Juízo. Vamos dizer assim, a ênfase mais triste do livro de Juízo. Ó. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A decadência espiritual e moral do povo de Deus levou a esta situação aqui. Cada um fazia o que queria, o povo andava aí sem freio, sem regras, sem uma liderança espiritual. Versículo 7. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica nos montes de Efraim. Então agora temos um levita perambulando por aí procurando um lugar para morar. E é engraçado que ele sai de Judá. Judá ainda não era, mas posteriormente, parece que não, né? Não me lembro agora exatamente, mas posteriormente se tornou em Jerusalém o centro do culto a Deus. Não é o caso aqui. Eu apenas estou fazendo menção de um fato posterior. Mas aí o levita, que deveria servir a Deus no templo, onde a tenda tivesse montada, agora sai por aí perambulando. Também isso é uma demonstração da decadência espiritual em que aquele povo se encontra. Segunda metade do versículo 8. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim, o levita, né? Mica lhe perguntou, de onde você vem? E ele diz, sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele, estou procurando um lugar para morar. Ele vivia antes em Belém, que era ali pertinho de Jerusalém. E agora ele está perambulando por aí. Nem se diz o nome do homem, apenas que ele era levita. Versículo 10. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O Mica parece que tinha uma certa condição. Havia colocado o filho dele como sacerdote, mas o filho dele não era levita. Agora ele encontra um levita e nem todo levita poderia exercer a função sacerdotal propriamente dita. Os levitas eram sacerdotes, mas a família sacerdotal de sumo sacerdote era a família de Arão. E não se diz se ele era da família de Arão. Mas, pelo simples fato de ser um levita, o Mica achou conveniente colocá-lo como sacerdote do templo lá da sua família. É a pessoa pensar que meras formalidades, substituem a essência do espírito. E não substitui nunca. Ele é levita, então ele está apto, eu posso constituí-lo como eu achar por bem. Não é assim que funciona. É Deus que institui, o servo de Deus apenas obedece. Versículo 11. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. O Mica parece que tinha uma certa condição. Ele tem o seu próprio templo, suas próprias imagens de idolatria, e agora ele tem o próprio sacerdote e ainda pode se gabar de que o seu sacerdote é um levita, né? Retrato da decadência espiritual de um povo desobediente. Versículo 13, Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. E aí, de novo, só resumindo, ele achava que pelo simples fato do
levita ter sido construído sacerdote dele, agora Deus ia abençoar ele de uma forma especial. Que é mentalidade de muita gente ainda hoje, que cumpre certas formalidades, acha que essas formalidades podem substituir a essência espiritual. Entenda isso. Se eu posso deixar um conselho nesta leitura desta manhã é: formalidades espirituais, questões denominacionais têm lá o seu papel, o seu valor, mas elas não substituem a essência da adoração espiritual, da obediência ao nosso Deus. Nunca se deixe seduzir por esse engano de que, cumprindo rituais religiosos, eu sou batizado, eu dou dízimo, eu frequento a igreja, os cultos, e etc, e etc. Isso não substitui a essência. Uma pessoa pode ser batizada, pode ser pastor, pode ser dizimista, pode ser muita coisa sem que realmente tenha experimentado uma genuína conversão, um genuíno novo nascimento. Era um problema muito grave entre os fariseus na época de Jesus e que Jesus criticou muito. Então eu espero que todos os meus irmãos, nenhum caia nesse engano. Eu sou filho de crente. Não faz de você um crente, não. Foi o pastor fulano que me batizou. Eu vejo uns caras aí na internet e outros meios de comunicação. Eu fui na Terra Santa, lá em Jerusalém, e eu fui batizado no Rio Jordão, no mesmo lugar onde Jesus foi batizado, como se o fato de ser batizado no Rio Jordão fizesse do seu batismo algo especial, extraordinário. Não é isso. Pode não significar nada, pode significar muita coisa para o que foi batizado e não significar nada aos olhos de Deus. Porque Deus vê o nosso coração, a nossa integridade, o nosso comprometimento com Ele. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou da leitura deste capítulo, está convidado a comentar aí nos comentários desse vídeo. Se não gostou também, mencione aí do que você não gostou, do que você discorda. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma. Se puder, por favor, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de familiares, de irmãos da igreja, de amigos. E quem sabe até em outras redes sociais, como o Facebook, o X. Compartilhe para que essa leitura acompanhe mais pessoas. Se alguém está nos ouvindo, quem sabe pela primeira vez, não está inscrito no nosso canal, mas gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia até ler a Bíblia toda, está convidado a se inscrever no canal. Beleza? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pela noite de paz e pelo novo dia, nova oportunidade de novas realizações, de novas experiências, de novos aprendizados. Ó Deus maravilhoso, obrigado por esse meio de comunicação pela qual nós podemos nos unir em torno da palavra, alimentar o nosso espírito com a sua palavra e orar uns pelos outros. E nessa hora nós colocamos, e eu intercedo, meu Deus, a favor de cada um dos meus irmãos, pelos quais os meus irmãos estão orando, intercedendo, mencionando seus nomes. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor continue se multiplicando sobre o seu povo. A bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho, com que cada um ganhe o sustento de si mesmo, da sua própria família. Ó Deus maravilhoso, e quando nós meditamos na palavra e vemos pessoas que achavam que cumprir meros rituais religiosos os fariam aceitáveis diante do Senhor, não nos deixe cair nesse engano, abra os nossos olhos. Que todos os meus irmãos que comigo oram nesta hora tenham uma experiência genuína de conversão, de arrependimento, de rendição de suas vidas ao Senhor Jesus. Que todos tenham a experiência de novo nascimento. Que todos recebam a Cristo pela fé, para que possam ser chamados de autênticos filhos espirituais do Senhor. Dá-nos convicção, dá-nos santidade, dá-nos perseverança, dá-nos temor e obediência, reverência, humildade. Usa-nos, Senhor, que todos os frutos do seu Santo Espírito estejam presentes na vida de cada servo do Senhor. Que prossigamos na caminhada
na nossa peregrinação cristã, sempre com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que toda a nossa esperança esteja em Cristo e no que Ele fez na cruz em nosso lugar, entendendo que isso é que nos torna aceitáveis diante do Senhor. Abra os olhos do seu povo, meu Pai, faça milagres a favor do seu povo, opere a bênção, para que, ó Deus, abençoados pelo Senhor, possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia e compartilhar a sua bênção com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Ó Deus, para que em tudo o nome do Senhor seja honrado e glorificado para todo sempre. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Desejo um ótimo dia abençoado a todos e encontrar todos aqui amanhã na continuidade da leitura. Um grande abraço.